Boa noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. De mãe e dona de casa, a feminista e empresária de sucesso. A mulher é forte, guerreira e está a cada dia conquistando seu merecido lugar na sociedade. Mesmo lidando com todas estas situações, as mulheres ainda sofrem violência e preconceito pelo gênero. E o Brasil, será o que tem feito para proteger nossas mulheres? No programa de hoje vamos discutir sobre a violência contra a mulher. Violência física, sexual, psicológica ou econômica. Você já foi vítima? Reconhece a igualdade dos gêneros? Conhece histórias do tipo? Então, não saia daí, ajude-nos. O Horizonte Debate está só começando. Participam conosco hoje a psicóloga, doutora em teologia e professora do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, Anete Roese. O advogado e diretor do escritório Faisal Azraoui, Advocacia, Dr. Faisal, e a psicóloga do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência de Contagem e professora da UNA, Simone Oliveira. E claro, você como sempre é convidado a participar do nosso debate. Hoje estamos falando da violência contra a mulher. Você sabe o que pode fazer para ajudar uma mulher que sofre violência? Então mande um e-mail para nós, horizonte-debate@tvhorizonte.com.br ou ligue para a nossa produção, 3209-0115. Caros convidados, boa noite. Boa noite. Boa noite. Que prazer termos aqui essa noite para prestar um serviço que a TV Horizonte sempre procura fazer. Serviço de informação, serviço de debate, serviço ético, serviço humanitário. Anete, infelizmente, em pleno século XXI, a cada 15 segundos, uma mulher é espancada no Brasil. Com toda a evolução, com todo o desenvolvimento, como que você vê atualmente o cenário das relações entre homem e mulher na nossa cultura? Pois então, estamos diante desse paradoxo, não é? Por um lado, a mulher conquistando espaço, a liberdade, assumindo funções, profissões, não é? Conjugando uma série de atividades que antes eram consideradas masculinas, inclusive. E, por outro lado, essa situação de violência que a gente vê que parece que não diminui, não é? Mais liberdade e mais violência, como é que será que é isso, não é? Uma mulher sofre violência a cada 15 segundos, uma mulher é espancada a cada 15 segundos no Brasil. É literalmente absurdo, a meu ver. Os dados dizem que a cada 12 segundos uma mulher sofre violência moral no Brasil. A cada 1h30, uma mulher é morta. No Brasil? No Brasil. Quer dizer, a gente está diante de um fenômeno que é uma verdadeira epidemia, que é a violência contra a mulher, o que a gente também chama de feminicídio hoje. Né? O que será que explica tanta Agora, você violência? é psicóloga. Do ponto de vista psicológico, como que você lê esse fenômeno? Ou seja, a cada 90 minutos, uma mulher é assassinada. Como que você lê isso? Pois então, a gente faz leituras, logicamente, a partir de várias ciências, de várias áreas, né? E se pergunta especialmente sobre a construção do masculino e a construção do feminino. Né? Como na nossa sociedade se constrói o papel de homem e o papel de mulher. O que um menino, né, ao ser educado, o que ele aprende? O que aprende uma menina quando ela é educada? Então, a aprendizagem desses papéis de gênero, a noção do que é ser um homem e o que é ser mulher, elas são fundamentais no processo de desenvolvimento de um ser humano. Ou seja, você coloca um peso muito grande no processo educacional. Exatamente, Tá. a cultura, o que a cultura ensina sobre o ser homem. Muitas vezes, não raras vezes, não é? Um menino aprende a ser homem sendo violento, aprendendo a agressividade, aprendendo jogos de competição, de confronto, negando a sua sensibilidade, a sua afetividade. Tudo isso vai se somando. Ok, o programa está só começando, eu vou passar a palavra democraticamente para o Faisal. O termo violência, Faisal, às vezes é muito genérico.
serve para explicar, para se referir a um tantão de coisa, né? Agora, o que pode ser caracterizado como violência contra a mulher? A Lei Maria da Penha, ela fala em ação ou omissão que cause dano psíquico, físico ou patrimonial. Então, esses são as balizas hoje que o legislador imputou para que nós, operadores do direito, as pessoas em comum, inclusive delegados, policiais, juízes, promotores, possam realmente aplicar o direito. Correto. Bom, agora, a Lei Maria da Penha, vamos dizer assim, foi um avanço, um ganho, mas você acha que ela contempla, de fato, a realidade? Ou ainda há, por exemplo, do ponto de vista da operação do direito, muita dificuldade para colocá-la em prática? Muito machismo em delegacias, etc., mesmo havendo delegacia de mulheres? Eu tenho visto que não. Eu tenho visto que a lei está sendo bem aplicada, pelo menos em Minas, em que foi criado as delegacias de violência contra a mulher. São mulheres delegadas, normalmente são promotoras e até juízas. Então, a gente não tem visto o machismo imperando nesses casos, não. Está funcionando bem. O que existe, sim, é uma falta, uma deficiência no aparato estatal para garantir todos os direitos, como, por exemplo, garantir as medidas de segregação, as medidas de proteção. Foi colocado que o marido ou o companheiro vai ficar 400 metros da esposa. Então, isso hoje nós ainda não temos como aplicar. Quem vai fazer essa vigilância? Hoje ainda não tem como aplicar, exatamente. Então, essa é a deficiência. Mas a lei, ela é extremamente rigorosa. Tá bem, bom, já falamos de causas da lei. Simone, como ajudar uma mulher que sofre violência? Bem, eu penso em dois aspectos, padre. O primeiro aspecto é o aspecto afetivo. E é importante a gente dizer que a mulher pode buscar ajuda tanto em familiares, amigos, quanto em ambientes públicos, em instituições públicas. Não importa qual local ela procure ajuda, o primeiro aspecto é o afetivo. Afetivo no sentido de acolhimento. Então, a primeira dica seria: acolha essa mulher. Acolha sem pré-julgamentos, sem basear em estereótipos, sem aquela coisa de eu sei que está ruim, minha filha, mas dá mais uma chance. Né? No meu trabalho, as mulheres relatam muito isso. Quando eu decidi sair da violência, infelizmente, às vezes nem a minha própria família me apoiou. Apoio, inclusive, afetivo. Às vezes você não pode ajudar financeiramente, mas você dá um apoio. Né? Que é muito que a gente da psicologia, né, o que nós psicólogos, assistentes sociais, conseguimos fazer nesse centro de atendimento à mulher. Tirando o aspecto afetivo, de acolhimento, de apoio, de não julgamento, principalmente, vem um aspecto da política pública. Né? Como o próprio advogado falou, sim, temos a legislação, temos políticas públicas eficientes, eficazes. Então, uma outra situação seria essa: encaminha esta mulher. Em locais onde há centros de referência, como Contagem e Belo Horizonte, um local adequado, tem uma equipe multidisciplinar para atender. Em locais onde não há delegacia não há centro de referência, você pode encaminhar para a delegacia de mulheres. Não há delegacia de mulheres, 190. E também um aspecto importante é o 180 do governo federal. Simone, agora me tira uma dúvida. A mulher que sofre violência, ela fica com a autoestima muito baixa. Sim. Se ela não encontra apoio ou acolhimento da parte da família, essa autoestima eu acho que fica destruída, acaba. Pior ainda, acontece, por exemplo, o fato de a família colocar a culpa nela. Acontece de colocar muitas a culpa, vezes. Acontece de a pessoa perde a esperança que a mulher vai conseguir alterar a situação dela. Né? E isso é muito complicado, porque se ela não tem ressonância na família, nos amigos, nas instituições públicas, há uma grande tendência dela desistir. Ou senão, quando ela volta, ela demora, por exemplo, 2, 3 anos para voltar na mesma instituição. Trabalha na delegacia, por exemplo, em 99, depois em 2002, depois em 2005, depois em 2012, por exemplo. Então, além da baixa autoestima, há uma questão que eu estudei no meu mestrado, que é o quê? Vira um ciclo vicioso. Ela vai, não encontra resposta, some, entre aspas, depois volta novamente, não encontra resposta, sai de novo da situação de busca de enfrentamento e fica nesse ciclo. A Nete queria fazer um comentário? Pois justamente em relação a isso, né, as pesquisas dão conta de que toda violência física, né, no caso da violência de gênero, ela é fortemente precedida pela violência moral, ou verbal, ou psíquica.
Né? Ou Quer seja, dizer, antes da uma violência, bola de neve que vai se avolumando. Que antes da violência física, a autoestima dessa mulher já vem sendo paulatinamente aniquilada. Não é? E essa violência moral, não é? Ela é muito evidente muitas vezes, que essa depreciação daquilo que a mulher faz, dos papéis dela. Ah, você não cozinha direito, você não limpa direito, você não cumpre bem as suas funções afetivas. Não é? Então, essas são muitas vezes as chaves usadas para afetar a mulher na autoestima dela, né? E quando vem a violência física, a mulher se submete muitas vezes muito facilmente por causa dessa violência moral anterior que já aniquilou. Você falava de causas, por exemplo, do processo educacional, da cultura como um todo. Posso dizer que há causas também por causa do estresse contemporâneo, da correria do dia a dia, causas, por exemplo, ligadas ao uso de substâncias químicas? Certamente, né? Uma das coisas que a gente discute bastante é a mudança do papel masculino, por exemplo, na sociedade. Tá. Então, vou fazer uma coisa. Eu acho que a pergunta é muito ampla. A gente retoma no próximo bloco. Antes de ir para o intervalo, gostaria de lembrar a campanha Faço Parte. Fazer parte é expressão de nossa fé, é expressão da fidelidade e de comunhão com a comunidade igreja. Faça parte você também e ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir a casa do povo de Deus. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Você acredita que existe igualdade de gêneros hoje? Então participe do nosso programa. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós 3209-0115. Retomando nossa conversa, a Anete começou a falar diante de uma pergunta que eu fazia. Então, Anete, olha, dentre 84 países, o Brasil é o 7º mais violento em se tratando de violência contra a mulher. A que se deve um índice tão alto? Entre muitos fatores, né, que a gente deve analisar, né, e avaliar, a gente deve considerar que tem uma cultura que flexibiliza a violência masculina, a violência contra a mulher. Então a gente pode pensar como a mulher é apresentada nessa sociedade. Se a gente pensa na mídia mesmo, como o corpo da mulher é tratado, como essa mulher é apresentada nessa cultura. O que se pensa da mulher? O que se pensa sobre o feminino? Né? Há uma depreciação em torno do feminino. Haja vista, por exemplo, no mundo profissional, a economia, as mulheres recebem salários bem mais baixos, inferiores aos dos homens. As mulheres brancas, as mulheres negras mais ainda. Então a gente vê que os fatores são muitos. Ok, são muitos. Então, dentre eles está, por exemplo, uma autocompreensão equivocada. Que supervaloriza o corpo e talvez desmereça outras dimensões da mulher. Exatamente. Isso, o papel do homem. O que a gente pensa que faz um homem, homem? Na nossa cultura, está presente fortemente a ideia de que para você ser um homem, você precisa ser violento, agressivo, você precisa tratar a mulher de certa maneira. Então, a ideia da violência está fortemente associada com a ideia do masculino, está fortemente associada à ideia da violência nessa cultura. Tá. Bom, mas tem muita gente trabalhando, defendendo o direito à igualdade, defendendo a vida das mulheres, a pastoral da mulher marginalizada. Então, eu queria chamar um VT, roda lá pra gente, Danilo. Localizada no centro da cidade, a Pastoral da Mulher da Arquidiocese de Belo Horizonte atua desde 1982 com mulheres ligadas à prostituição. Nós visitamos os locais onde elas estão, procuramos criar vínculo, conhecer os problemas que elas têm, conhecer suas demandas e a partir de aí se estabelece todo um processo de conhecimento mútuo, de convite para outras atividades, para o conhecimento de seus direitos, para a melhora de sua saúde física e psicológica. Anualmente contactamos com umas 1000 mulheres nos diferentes locais onde elas estão. Serviços como orientação psicológica, jurídica e diversas oficinas e cursos de capacitação são oferecidos pela pastoral.
focados na reinserção social das mulheres. A gente tem um trabalho de incentivo na questão do empreendedorismo. Então eles dão um apoio, né, oferece cursos para elas também, indicam que elas façam curso em outras instituições que ajudam também a essa questão de não só fazer a função do cabeleireiro, mas também de administrar o próprio negócio. E aí eles dão inclusive uma ajuda financeira mesmo para poder dar um pontapé inicial para elas começarem a montar o próprio negócio delas. Para reverter a dura realidade destas mulheres, a pastoral atua como refúgio para quem muitas vezes só precisa de um abraço. Eu acho que vale a pena a gente tentar fazer um curso para tentar mudar de vida, sim. Eu quero correr atrás de algo melhor para mim. Bom, então, tá aí um trabalho bonito com a pastoral, que é a pastoral da mulher. Então, qual que é a sua visão, Simone? Existe muita violência contra as profissionais do sexo? Os relatos, tanto de pesquisas quanto de profissionais que eu já tive a oportunidade de atender, de conversar, sim, há violência. Não uma violência noticiada, por exemplo, na grande mídia, né? Não é um assunto, digamos que da Ibope, a princípio, mas sim há violência. Não somente porque elas são profissionais do sexo ou prostitutas, mas porque são mulheres. Né? Partindo daquele raciocínio que a Anete fez, né? Indiferente da profissão que ela esteja atuando. Mas a Anete dizia, se é mulher, negra, pobre, prostituta, ela tem 4 dimensões, vamos dizer assim, apetecíveis à violência. Exatamente. Né? É uma sequência, é uma conjunção negativa, digamos assim. E esse discurso, né? Essa forma que a gente entende a mulher e o homem na sociedade, faz com que a profissional do sexo, a puta, a prostituta, cada pessoa diz de um nome, né? Seja, digamos assim, na hierarquia, a mais baixa. E aí, pela lógica, a mais possível de suscetível da violência. Agora, eu acho o trabalho maravilhoso, sabe? Admiro muitíssimo irmãos e irmãs que estão ali, vamos dizer, naquela seara meio sórdida, difícil, levando humanidade, ajudando a resgatar a dignidade das mulheres. É algo, eu diria, divino. Faisal, que está caladinho, dando vez às mulheres perante a lei, Faisal. O homem, a mulher é igual ao homem? Olha, antes, só completar o que elas falaram, a questão da dependência financeira. Então, eu entendo que a dependência financeira hoje, sim, além não só a questão cultural do machismo, eu vejo diferente, eu entendo como a questão da falta de cultura no Brasil, a falta de investimento em cultura. Então, a ignorância do povo brasileiro como um todo gera violência como um todo e, claro, também a violência masculina contra a feminina. Em relação à sua pergunta, sim, a Constituição da República, desde 88, ela equiparou todos os brasileiros, todos os seres humanos, independente da raça, do credo, se é homem ou mulher. Então, foi equiparado, sim. E o Código de 2002, Código Civil de 2002, também veio atualizar em consonância à Constituição, porque antes vigorava o Código de 1916, que ainda colocava um homem como chefe do casal. Então, mas desde 88, isso está em nossa Constituição. Agora, quando muda a lei, isso não significa que a realidade também esteja mudando, né? É outro processo. Um é o processo de elaboração, eu diria, elaboração legal, jurídica, ética da coisa. Outra coisa é justamente o implante dela no chão da vida. Por isso, às vezes, a lei é eficaz porque é lei, mas é falaciosa porque nem sempre funciona. Ela não é mágica, né? Depende de uma série de fatores conjunturais. É verdade, mas talvez por eu ser homem, minha ótica seja parecida, mas não igual a alguns pontos que elas colocaram aqui, no sentido de nós hoje temos a presidente da República mulher, nós temos hoje mais da metade das famílias brasileiras sustentadas por mulheres. Então, eu entendo que elas são brilhantes, eu entendo que elas têm, hoje elas fazem sim a diferença no Brasil. Então, eu vejo como hoje mais do que a igualdade, porque elas partem de uma dificuldade maior e se sobressaem. Agora, há o risco, por exemplo, de a mulher praticar violência contra o homem? Sim,
Isso na sua visão? Existe, inclusive eu já vivenciei um caso, inclusive foi na delegacia da violência contra a mulher, um vendedor de rua, vendedor de cachorro-quente, ele estava preso porque a ex-namorada dele, a qual tinha um filho com ele, foi lá onde ele vendia e o atacou. Ele a empurrou, ela pegou e realmente ela caiu no chão e chamou a polícia. Lá eu pude perceber que já tinha umas 3 ou 4 passagens dela atacando ele. Então acontece também. Tá bom. Você usou o termo ótica, olhar. Tem aqui um trecho do Luiz Fernando Veríssimo, ele diz assim: já viram como as mulheres conversam com os olhos? Elas conseguem pedir uma outra para mudar de assunto com apenas um olhar. Elas fazem um comentário sarcástico com outro olhar e apontam uma terceira pessoa com outro olhar. Quantos tipos de olhar existem? Elas conhecem todos. Simone, que mágica é essa? Vamos dar um nome para essa mágica, né? Um nome utilizado por muitas feministas que é a sororidade. Não é muito comum de se dizer, mas eu entendo que as feministas escolheram usar esse termo, sororidade, para dizer dessa irmandade entre as mulheres. Uma irmandade mesmo, né? Uma troca que pode ocorrer, inclusive, pelos olhares. Eu atendo mulheres em grupo e realmente a gente percebe que elas têm uma facilidade de comunicar-se. Mas a gente que estuda a fundo esse tema sabe que não é porque a mulher tem mais capacidade de fala ou mais capacidade de entender a outra. O que acontece ali é esse espelho, sabe? Eu me vejo refletida naquela mulher que sofre do mesmo que eu sofro. Agora, o texto do Luiz Fernando é poético. É belíssimo, né? Ele diz assim, olha, ela tem um sexto sentido, ela é a expressão do divino no mundo, a mulher enfeitiça. Enfim, então a mulher tem uma série de encantos. Talvez por isso, Anete, é muito comum, por exemplo, na cultura brasileira, as chamadas cantadas. A cantada de rua é um abuso, isso agride a mulher. Olha só, a mim me agride, não é? Eu não posso falar por todas as mulheres. Sabe por quê? A cantada, ela é uma invasão. Parece que você está disponível. A mulher pode ser cantada sem pedir licença. Mas a gente não faz o mesmo com os homens. Por quê? Porque parece uma coisa invasiva, apelativa, e porque se pensa, isso, a mulher está sempre disponível para ser cantada, e a cantada, ela tem um apelo, qual é o apelo da cantada? Ela tem um apelo sexual. Considerando a mulher como coisa, um apelo sexual. objeto de uso. Exatamente, ela pode ser, ela está sempre disponível, ela pode sempre ceder, não é? Então, nesse sentido, eu não gosto, eu não me sinto bem, e eu acho que eu falo em nome de muitas mulheres. Do ponto de vista do direito, Faisal, como que se vê isso? Não, talvez a ofensa esteja em quem escuta. Claro que algumas cantadas passam do limite, mas inclusive cultural, legalmente, dentro dos limites, eu não vejo nada extrapolando. Correto, bom, depende também de uma ação e de outra ação. Enfim, sim. Bom, nós voltamos já, logo após o intervalo. Aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Violência contra a mulher é o tema do programa de hoje. Mande seu comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Participam conosco a psicóloga, doutora em teologia e professora do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, Anete Roese. O advogado e diretor do escritório Faisal Azharawi Advocacia, Dr. Faisal. E a psicóloga do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência de Contagem e professora da UNE, Simone Oliveira. Bom, eu tenho aqui a participação do público, então vou começar com a história. Quem conta a história é a Isa Carline. Uma amiga se matou em janeiro, devido às humilhações, pressões psicológicas e espancamentos por parte do marido. Não deixava a família denunciar, com medo de ele sofrer na cadeia e perder o emprego. A mulher envolvida não consegue raciocinar claramente e tomar atitude a tempo de preservar sua vida.
ingeriu grande quantidade de medicamentos. Ficou internada 2 dias antes de morrer, toda machucada por espancamento. Nem o hospital, nem a autópsia denunciaram a agressão. Esqueci de dizer que, apesar de sermos muito amigas, ela nunca me contou isso. Só me disse uma vez que ele a estuprava. Tenho sofrido muito por sua perda, ainda mais desta maneira. Tenho feito a única coisa que posso é rezar para que ela encontre a paz e para que seja acolhida por Deus Pai. Lágrimas. Anete, seu comentário. Pois então, eu acho que a gente tem uma cultura que convencionou que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. A gente já sabe que a Lei Maria da Penha hoje, não é, admite que qualquer pessoa faça denúncia da violência, não é? Se a gente sabe de casos de violência doméstica, nós podemos fazer a denúncia, não é? Meter a colher mesmo, não é? Ouvir, saber quando que ocorre uma violência. E a outra coisa muito triste que ela aponta aí é a questão do estupro, não é? Eu não sei de dados muito do momento, mas os dados do censo anterior apontavam que em torno de 13% das mulheres brasileiras casadas eram estupradas pelos seus próprios maridos. Quer dizer, essa questão da relação sexual sem anuência da parceira é uma questão bastante comum. Não é? E, enfim, agora, o fato de a mulher, por exemplo, não conseguir contar para a melhor amiga, como que se explica isso? Parece que ela esconde, parece que ela protege o agressor. Sim, a mulher até hoje é considerada responsável pela relação. A culpa é dela, não é? A culpa ainda está associada com a mulher, porque ela deve cuidar das relações, da família, dos filhos, do marido. E se tem alguma coisa de errado naquela relação, a responsabilidade ainda sobrecai à mulher. E por isso, então, a mulher silencia, porque ela acha que o problema é estar com ela. Simone, por favor, seu comentário. Esse exemplo, né, que foi nos oferecido, ele apresenta todas as facetas da violência. A faceta institucional, por exemplo, quando a mulher vai numa delegacia e sim, ela ouve dos policiais civis e militares, o seu marido vai ser preso, a ficha dele vai ficar suja. Só tem certeza vai perder o emprego. Vai perder o emprego. Isso é repassado não só naquele momento, mas no dia a dia daquela mulher. Isso, como é que faz? Acaba tirando a coragem daquela mulher. Acrescido, por exemplo, da questão financeira que você disse, que eu concordo. A mulher muitas vezes necessita de um apoio, não totalmente do dinheiro do marido, mas de um apoio. E a questão de por que não contar para a família, por que não contar para a amiga? Vergonha, concordo. Medo do que os outros vão dizer, do que eu estou passando na minha vida. Eu não tenho como sair, por que eu vou contar? Então é muita crítica, é o que eu disse no início, muita crítica, muito preconceito contra aquela mulher. Ela não contou, não posso dizer por quê, mas um dos motivos pode ser esse, vergonha, sim. Porque a sociedade põe a culpa na mulher, sim. Então, quando a gente pensa em tirar essa mulher, como ajudar essas mulheres, primeiro é acolhendo, foi o que eu disse no início. E o acolhimento parte, inclusive, de entender por que ela demorou tanto também. Ela pode demorar 15 anos, não quer dizer que... O importante é que ela Agora, quanto mais ela demora em verbalizar, em tratar do assunto, pior é, né? Pior para ela, pior para os filhos, pior para a sociedade. Tá. Sim, Faisal, por favor, que é uma história muito triste. O culpado da agressão é o homem, mas um pouco culpado de permanecer com a agressão é a mulher, porque hoje ela tem todo o arcabouço legal, ela tem, eu falo por Minas e nos grandes centros aqui de Minas, ela tem sim um apoio. Então, nós precisamos criar na cultura da mulher, na cabeça da mulher também, desde pequena, que ela seja independente e que ela não aceite. Ela não precisa aceitar. Correto, Isa, obrigado pela sua participação. É uma história comovente, mas a luta continua, minha irmã. Fraterno abraço. O Raimundo do Carmo diz assim: excelente tema, e deixo minha satisfação e apreço em poder incentivar as mulheres a buscar o justo e merecido respeito à sua dignidade. O abuso de qualquer natureza deve ser extirpado. Concordamos, meu irmão, fraterno abraço. O Nilson Guimarães: penso que a questão está ligada à educação e à infraestrutura do nosso país. O que você acha, Faisal? Perfeito, é o que eu já comentei, a questão da cultura. Então, hoje, você tem as escolas são de baixa qualidade
Então, os alunos, eles vêm com a carga muito grande, antiga, da própria família, e não encontra na escola a modernidade, o século XXI, as ideias novas. Então ele permanece com essa carga antiga. Então, enquanto o Brasil não investir em cultura, diversos problemas, inclusive a questão da violência doméstica, vão permanecer. Agora, uma outra questão, Anete, ele falou violência doméstica, né? Por exemplo, às vezes a mulher não quer aquela relação mais, não é o que ela pretende, etc. E o homem diz, se não for minha, não será de ninguém. Como explicar uma atitude tão violenta a ponto de tirar a vida de quem ele amava? Ou pelo menos dizia que amava. Acho que isso não é amor. Pode ser paixão, qualquer outra coisa, né? Que a mulher é considerada uma certa posse do homem, né? Entre muitos bens que um homem pode ter. Essa é minha mulher. Ele sente o direito de ter a posse dessa mulher, né? A masculinidade dele, ela nessa sociedade vale pelo domínio que ele tem sobre uma mulher, né? Sim, Faisal? Complementando, hoje eu estava fazendo uma pesquisa e vi que foi condenado uma pessoa que furou os olhos da mulher, inclusive foi condenado agora. Então, assim, ele cegou, olha que gravidade, que sério que é, cegou a mulher que ele amava. Então, realmente é complementando. Eu acho que isso não é amor. Quem ama, cuida. Quem ama, quer estar junto. Quem ama, sonha junto, dá a mão junto, constrói um projeto de vida. Quem ama, não mata. Me desculpa. Nilson Guimarães, fraterno abraço, irmão. Angélica Amaral diz assim, acredito que o problema está na raiz. Somos fruto de uma sociedade machista que prega a submissão das mulheres àquilo que os homens acreditam serem seus direitos. Nós, mulheres, precisamos nos despir desta cultura machista para educar nossos homens diante de novas premissas de igualdade e respeito às diferenças, sejam elas de qualquer tipo. Algum comentário, Simone? Essa opinião sobre os direitos que os homens acreditam ter, parte disso aí. Eu acredito, inclusive, que eu posso furar o olho da mulher que me traiu. Eu posso queimar o corpo da mulher que me traiu. Porque o corpo é meu, porque a mulher é minha. Isso é uma das formas que a violência atinge a sociedade. Eu só queria complementar, como eu trabalho em política pública, eu estou nessa situação há muitos anos, eu vou discordar, sabe? Eu vou discordar porque eu não posso ouvir isso e não discordar. Concordo com a educação, eu sou professora também, estamos com um projeto na UNA justamente para atender adolescentes, começar lá da raiz, meninos de 13 anos e meninas de 13 anos. Vamos discutir gênero. É isso que nós queremos, mas já tem mulheres de 50 anos que eu atendo, mulheres de 60 anos. Temos centros de referência, temos delegacias, mas falta muito ainda. A luta realmente continua. Então, as políticas públicas estão bem, mas podem melhorar, sabe? E a educação é apenas um dos aspectos. Eu acho que a saúde tem que atuar junto com a gente. Por exemplo, a mulher que suicidou. Como é que eles não colocaram lá? Isso é instituído, que tem que ser dito. Foi violência doméstica, isso é uma lei já. E não foi atingido no caso da outra moça. Então, muita coisa tem que mudar, infelizmente. Agora, a cultura é um todo, né? Com certeza. É fascinante, por exemplo, analisar a cultura, seja nos seus aspectos positivos, quanto naqueles que, para mim, às vezes representam verdadeiros desafios. Olha, mudar uma cultura, eu acho que levam gerações, né? Angélica, obrigado pela sua participação, fraterno abraço. O Expedito Pinheiro diz assim, a mulher tem que ter prioridades, pois são verdadeiras guerreiras. Anete, o que significa ter prioridades? Significa, por exemplo, não me conformar com a cultura machista? São muitas coisas, prioridades. A gente fala hoje, por exemplo, que a mulher, ela conjuga várias jornadas, não é? O censo do IBGE, ele mostra que, além do trabalho que uma mulher tem fora de casa durante a semana, não é? Elas trabalham em torno de 40 horas em casa no serviço doméstico. Né? Ora, tem um sociólogo muito importante, que é o Anthony Giddens, ele diz que 1/3 do PIB mundial se calcula, 1/3 da riqueza mundial é adquirida em torno do trabalho gratuito de mulheres. Quer dizer, se a gente calculasse todo o trabalho gratuito que as mulheres fazem, de limpar, de cozinhar, de cuidar, que economia gera isso? Calcula-se então também ainda em que medida o sistema capitalista, por exemplo, se aproveita da entrada das mulheres no mundo do trabalho e paga a elas salários bem inferiores aos salários dos homens. Numa mesma função, numa mesma empresa.
Ainda hoje já sabemos que as mulheres já têm uma formação melhor e sabemos da competência, mas isso ainda não significou uma mudança no modo de pensar e na reestruturação econômica. Não é? Tá. Bom, vamos descansar um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo. Aproveite para participar conosco, ainda dá tempo. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre violência contra as mulheres. Tenho aqui a participação da Fátima Silva. No Dia Internacional da Mulher, ouvi de uma amiga que foi cobrar do marido parabenizá-la pelo dia. Ele grosseiramente respondeu: "Pra que esta besteira? Vocês mulheres não queriam direitos iguais?" Verdadeiro machismo. Ainda sofremos estes preconceitos no trabalho, ganhando menos. Se temos cargo de chefia, os homens não aceitam. Enfim, há muito para ser mudado. Anete, por favor. É machismo isso aqui mesmo? Pois que falta de delicadeza do marido, né? Mas veja que a gente vive numa sociedade onde a gente também percebe que uma falsa ideia é passada para a gente. Parece que, bom, hoje em dia as mulheres têm liberdade, elas trabalham onde elas querem, elas ganham altos salários. Então, parece que às vezes a mídia passa essa impressão de que as mulheres conquistaram todos os espaços e que elas já alcançaram a liberdade, enfim, tudo aquilo que elas... Tem uma presidente, não é? Mas veja, o Brasil é um dos últimos países do mundo em termos de representação feminina na política. São 8%. Já tivemos 11%. Outros países da América Latina, a representação, participação feminina chega a 40%. Eu sei, Anete, mas o Faisal dizia, o Brasil precisa de investir em cultura, eu entendi. Um processo educacional desde as bases até a vida universitária. Então, é esse investimento que não existe. Quando a gente vê estádios para a Copa do Mundo superfaturados, como a mídia diz, não é o Padre Márcio que está dizendo, mas a mídia mostra isso, comparando inclusive com estádios supermodernos construídos recentemente na Europa. Então, isso é uma opção, isso é uma escolha. Agora, não há, Faisal, por exemplo, instrumentos jurídicos para denúncia, para se apurar com agilidade, para direcionar aquilo que é público para o bem da população, Faisal? A população, ela elege os seus governantes. Então, o plano de governo, o projeto e as opções políticas de onde vai se gastar o dinheiro é de quem foi eleito. Então, mais uma vez, vai para a resposta na cultura. Nós ainda estamos aprendendo a eleger. Então, quantas pessoas pegam um programa de governo, quantas pessoas... Quem não gostou quando o Brasil foi eleito para sediar a Copa? Correto, então... verdade. Eu não gostei, confesso verdadeiramente. Então, veja bem, o que eu digo é o seguinte, o problema não é de Dilma, nem de Fernando Henrique, nem desse partido, nem daquele. O problema é cultural no Brasil. Ou seja, a mesma coisa que se faz na política, se faz em outra profissão. É o profissional, por exemplo, que não dá o recibo para o sujeito pedir lá um reembolso do imposto de renda. Não, eu dou recibo, mas tem que pagar um pouco mais disso ou daquilo. Enfim, é tudo vergonhoso. As coisas não funcionam, mas não estamos aqui para falar disso. Bom, Sheila, da paróquia Santa Inês, ela diz assim: acho que as mulheres são muito violentadas pelo homem. O homem não dá valor à mulher. Deixa um abraço para o Padre Márcio. Sheila, obrigado pela sua participação. Acho que nós concordamos com a sua postura. Uma irmã que não se identificou, ela diz assim: eu passei por uma agressão bom, desde o início ele mostrou muita agressividade. Se desde o sinal o homem mostra agressividade, é provável que ele continue assim, Simone. Se no início ele mostrou agressividade, tende a piorar? Algumas, inclusive, alunas me fizeram essa pergunta, estagiárias e mulheres. A gente nunca pode taxar, a gente que é psicólogo nunca pode taxar que a pessoa não tem capacidade de mudança. Mas sinais de agressividade devem ser, a mulher deve prestar atenção, seja no namoro, seja no noivado. Agressividade desde um empurrão, desde uma palavra maldita, no sentido assim, uma brincadeira que atingiu, por exemplo, o corpo da mulher. Outra coisa muito importante, começa com, como disse a Anete, violência moral e violência psicológica. Você hoje só vai na festa se eu for.
Aí na outra semana você não vai na festa de jeito nenhum, mesmo se eu for. E é um crescendo. O que a gente aprende, né, é que a violência é um crescendo. Então fiquem atentas, todas as meninas, principalmente as jovens, muitos casos de violência em namoros. Meninas de menos de 18 anos. Nós, infelizmente, não podemos atender no centro de referência. Agora, existe chance de mudança, Simone? Eu sou psicóloga, eu acredito em mudança, sempre. Mas é aquela história, o homem tem que desejar mudar a postura dele. Ok, minha irmã, então muita atenção, por favor. Todo cuidado é pouco. Bom, tem aqui a participação da Marlise Carvalho. Na França, tivemos Simone de Beauvoir lutando pela causa das mulheres. No Brasil, que nomes se poderiam elencar? Que nomes se destacam, Anete? Existe assim uma grande escritora, Clarice Lispector, por exemplo? Existem escritoras, existem mulheres que estão na política, né? Acho que a Dilma, ela está fazendo um papel importante, ela está atenta a isso, né? Existem escritoras, eu destacaria no Brasil, por exemplo, o grande número de mulheres que são lideranças comunitárias, né? Que são essas mulheres que estão na frente da luta pela mudança, né? As mulheres que trabalham nas políticas públicas, não é? Então, enfim, em centros comunitários, você estava citando a Pastoral da Mulher, não é? Então, em todos esses espaços, nas universidades, na pesquisa, temos mulheres, né, trabalhando, não é, à frente desse... Inclusive, eu queria puxar uma questão para Simone. As doulas, por exemplo, elas podem ajudar, por exemplo, a combater a violência obstétrica? Que é outro problema também que tem ocorrido muito na atualidade, né? Sim, as doulas comunitárias, com certeza, podem auxiliar. Né? Qual que é o diferencial dessa doula? É a mulher que cuida de outra mulher, a mulher que serve a outra mulher. Parte daquela ideia da sororidade. Com certeza, principalmente as mulheres que não têm uma família para acompanhar no momento do parto, faz diferença ter uma mulher ao lado. As doulas são treinadas para isso, né? São mulheres que reconhecem, o que eu disse do espelho, elas reconhecem essa mulher, neste momento delicado da vida dela, precisa de apoio. Eu estou preparada para isso. É interessante que os hospitais abram espaço para as doulas. Ok, Marlise, obrigado pela sua participação, fraterno abraço. Bom, o Bruno Rodrigo diz assim, é muito importante que a mulher trabalhe, exercite funções na sociedade, seja respeitada. Isso é um direito fundamental. Porém, não podemos esquecer que a mulher também tem o papel de educar filhos, cuidar da casa e do marido. Bom, o marido também deve ter o papel de cuidar da mulher e da casa e dos filhos. É muito importante a presença feminina em uma casa, em uma família. Deus quis usar de uma mulher para fazer a morada do seu filho. Enfim, Anete, qual o seu comentário? Olha, hoje em dia a gente precisa, exatamente, a gente vê a necessidade da mudança dos papéis e das expectativas. Estamos aqui falando da necessidade de uma mudança na cultura, mas a mudança na cultura passa pelos homens e pelas mulheres. Ou seja, as mulheres estão entrando nos espaços antes considerados masculinos. Esperamos que os homens entrem nos espaços considerados femininos. Ou seja, senão as mulheres vão entrar nos espaços dos homens e o contrário não vai acontecer. A gente precisa de homens que entendam que o papel deles em casa é fundamental no cuidado das crianças, no cuidado da casa, no cuidado da mulher. Não existe mais essa diferença biológica. Não é uma questão biológica que o homem seja violento, bem como não é biológico que a mulher fique cuidando só da casa. Agora eu queria lhe perguntar uma coisa. Homem e mulher se completam ou são alteridades, vamos dizer assim, infinitas? Se completa, o masculino completa o feminino, ou os dois juntos vão estar incompletos? Isso é um mito. Nós somos seres humanos e nós nos completamos todos, nós precisamos uns dos outros, independente se nós somos homens ou mulheres, e nós somos diferentes em si, as mulheres são diferentes entre si, os homens são diferentes entre si, e nós é irredutível ao outro. Literalmente assim. Exato. Quer dizer, mulher é mulher ou nós dependemos do afeto mútuo. Nós precisamos uns dos outros e é isso que a gente busca. Doutor Faisal, mestre de Direito, meu amigo, me diga uma coisa. A mulher tem direito à licença maternidade. Isso é um disparate na lei porque o homem não tem? Não faz parte da cultura?
Não, mas nesse caso é por necessidade. A mulher, ela realmente, ela começa a garantia dela. Logo que ela engravida, então ela já tem estabilidade, já não pode ser mandada embora e vai até 5 meses após o nascimento da criança. Ela precisa amamentar, então ela precisa desses meses de licença. E o homem não precisa, o homem em alguns realmente, dias. Aí não tem a necessidade até física mesmo, a questão da amamentação, né? E agora, o projeto de lei que foi aprovado semana passada, 3888/2012, ele traz alguma novidade no combate à violência contra a mulher? Não, esse é mais um ato político. Ele não inova na Lei Maria da Penha. O que ele fala é que ele veda, ele impede a transação penal nos juizados especiais para os homens agressores, só que a lei atual já prevê isso. Então, eu realmente não vejo novidade, não. Ok, bom, aproveito para mandar um abraço para Michele Fátio, Expedito Pinheiro, Euler Madu, Helenice Miranda, Leni Bastos. E queria ouvir ainda a Simone mais uma vez. A própria Michele diz assim: o que a sociedade faz? Nada. Ou melhor, faz aquela preconceituosa e ofensiva marcha da família. Você acha que a sociedade não faz nada? Michele, né? Eu estou seguindo o raciocínio da Michele. Quando ela critica a marcha da família, é criticando essa família dual, essa família de dois lados. Homem faz isso, mulher faz aquilo. Essa ideia que talvez a Michele esteja questionando a marcha da família seguir, digamos assim. A sociedade faz. Nós somos a sociedade. Michele é a sociedade, eu sou a sociedade, o padre. Mas precisamos de mais. Eu não posso abrir mão de dizer isso. Precisamos de mais atuação política, de mais políticas públicas bem aplicadas e da sociedade com a solidariedade com a mulher, sempre. Existe um contato direto, anônimo, que a mulher que sofre violência pode recorrer, pode ligar? Muito importante, padre. Como nós estamos falando, para o estado de Minas, 180. 180. Na dúvida, minha cidade, eu não sei onde ir, não conheço ninguém, tenho vergonha, sou amiga da enfermeira, diz que é 180, conta o seu relato, que eles vão te indicar para o local mais próximo da sua região. Belo Horizonte, Contagem, a região metropolitana é bem atendida, se for considerar o interior. Então, na dúvida, diz que 180 é do governo federal, é sigiloso e garantido. Bom, eu queria agradecer imensamente a vários outros pormenores que a gente poderia ter abordado, mas fica para um próximo programa e para a NET explorar no seu grupo de pesquisa. A NET, abração, Faisal, Simone, voltem sempre ao nosso programa. Antes de me despedir, lembro mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte é expressão de comunhão, portanto, faça parte você também. A Catedral Cristo Rei está em nossas mãos. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero aqui em mais um Horizonte Debate, na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você, fraterno abraço.